Bruno, em relação à intensidade ou à dificuldade em relação ao manejo, isso é logicamente que há diferença de uma safra para outra. Nós não podemos padronizar em relação a todas as safras e dizer que porque ano passado deu mofo branco aqui na região Nordeste e Campos de Cima da Serra, que esse ano dará mofo branco. Hoje eu estava conversando com o professor da Universidade do Estado de Santa Catarina, o UDESC, que foi meu professor, o professor Cláudio Franco, onde ele é entomologista, trabalha com a parte de manejo de pragas, principalmente de falsa medideira, e que quer vir aqui para a região fazer um acompanhamento, coleta de algo próximo de 1000 lagartas para avaliar questão de parasitismo e tudo mais, as pesquisas dele. Eu comentei para ele, olha, professor, é a nossa lagarta predominante nas últimas safras, sem sombra de dúvida. A questão é, se vai ser essa safra? Não sei. Cada safra é um desafio diferente. Nós temos, é lógico, alguns desafios, algumas situações que na região Nordeste do Rio Grande do Sul são recorrentes. Mofo branco na cultura da soja. Nas últimas 2 safras foi a doença predominante. Oídio, eventualmente acontece. Tombamento de plantas. Safra passada foi um problema gigantesco, seja na região mais quente, Passo Fundo, sentido Missões, ou mesmo aqui na região Nordeste, tivemos muito problema de tombamento de planta na cultura da soja. Mas então o que significa que esse ano vai ter de novo? Algumas lavouras tiveram. O que eu diria em relação a desafio, e eu gosto de explanar a respeito do assunto, é que nós temos muita dificuldade em prever. Nós podemos ter uma certa previsão do que pode acontecer em relação aos desafios, nós vamos argumentar em relação a isso, mas a previsão é diferente de premonição. Premonição é uma coisa, nós temos hoje uma previsão de safra. Por exemplo, as últimas safras, ferrugem não tem sido um grande problema, mas essa safra, a semeadura foi mais tardia. Essa semeadura de soja mais tardia, em um ambiente mais quente, fará com que nós tenhamos soja lá no mês de março, ainda necessitando de aplicação de fungicida. Podemos sim ter um ano com maior incidência de ferrugem, mas é muito cedo para dizer, vai dar ferrugem, vai dar falsa medideira, o maior problema vai ser mofo branco. É lógico que existem problemas recorrentes, toda safra nós temos alguns problemas que sempre acontecem. Agora, dizer a intensidade deles somente com acompanhamento de safra, com monitoramento. Padronizar a aplicação, padronizar manejo, é algo que do meu ponto de vista é pouco racional. E caso venha a atacar a praga, caso venha o problema a acontecer, quais são os métodos para combater ela? Perfeito. Nessa mesma linha de raciocínio, nós temos que saber, primeiro de tudo, histórico. O histórico da lavoura, porque algumas das pragas, até nem tanto, mas principalmente de doenças, que são um dos fatores que vão interferir na produtividade, elas são dependentes do teu histórico da área. Ou seja, se eu tive mofo branco ano passado, eu tenho que manejar essa lavoura até chegar à soja desse ano. Eu tenho que colocar uma planta de inverno, eu tenho que pensar em aplicação de biológico, eu tenho que pensar em cultivar de soja, para escolher a arquitetura de cultivar de soja para ter menos mofo branco. Eu tive problema de tombamento de planta. Quem sabe eu vou entrar esse ano no meu inverno com uma planta de cobertura para melhorar a estrutura de solo e não vou colocar gado, não vou colocar pisoteio de gado, porque isso tende a aumentar a quantidade de problema de tombamento. Depende muito. Bruno, depende muito da doença e do manejo. Temos que saber o histórico, temos que saber qual é o teu caso, área a área, e não tem um padrão. Cada doença é um manejo, cada praga é um manejo. E um detalhe importante, não tem receita de bolo. O meu manejo, o manejo do colega, o manejo de outras pessoas, no final pode entregar o mesmo tanto, pode trazer a mesma quantidade de produtividade. A grande vantagem é que nós temos uma série diferente de manejos, desde o biológico, do cultural, até mesmo no químico. Vários produtos, vários fungicidas, os inseticidas que no final vão entregar a mesma quantidade em produtividade ao produtor. A questão é escolher o que é economicamente interessante a cada produtor.